volta com os 6 em pauta para continuar falando sobre economia. O ano de 2025 terminou e é tempo de fazer um balanço sobre a economia brasileira. Foi um período marcado por desafios, ajustes e também oportunidades, que impactaram diretamente o bolso das famílias, o mercado de trabalho e os rumos do nosso país. E para entender como o Brasil fechou o ano e quais são as perspectivas para esse ano de 2026, olhando também para a realidade de Pernambuco e de Caruaru, cidade que mais gera empregos no interior do Pernambuco, eu recebo aqui no estúdio o economista Pedro Neves. Pedro, boa noite, bem-vindo ao 6 em Pauta, feliz ano novo. Feliz ano novo a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre economia. Pedro, eu queria que a gente pudesse começar falando como que você avalia o desempenho da economia brasileira em 2025 e quais foram os fatores que influenciaram para esse resultado. A gente teve um ano que, de certa forma, surpreendeu. Isso eu digo porque no início do ano de 2025, na virada em 2024, mais ou menos como a gente está hoje aqui fazendo uma análise para 2026, as projeções eram um pouco pessimistas. A gente tinha um cenário muito nebuloso do ponto de vista político no cenário nacional, mas também internacional, as tarifas de importação, fatores como conflitos, no Oriente Médio, entre Ucrânia e Rússia, e isso estava trazendo desafios para a economia brasileira também. Então a gente tinha um receio de que a economia brasileira ia crescer, por exemplo, pouco acima de 1% quando a gente está falando de PIB. E o que a gente vê é a economia brasileira mostrando um PIB aí acima de 2% em crescimento, de acordo com as últimas expectativas que ainda vão ser fechadas nessas próximas semanas. Então, a economia brasileira surpreendeu. Por outro lado, a gente teve desafios ainda persistentes, principalmente em relação à inflação, que ficou elevada, e a taxa de juros hoje que se encontra em 15%. Então foram os desafios maiores aí e que os brasileiros sentem na pele, porque a inflação, taxa de juros, quem está em casa consumindo, a dona de casa, o dono de casa que vai no supermercado sente isso principalmente no seu dia a dia. Você falou em inflação, em taxa de juros. Como é que a gente pode perceber e como é que isso vai desenrolar ao longo dos próximos meses desse ano de 2026? É um ano, inclusive, de política, isso deve influenciar também na economia? Isso, muito. A inflação e a taxa de juros, eu digo que são os indicadores que não precisa ser economista para entender, Quem está comprando está percebendo. Quem vai no supermercado periodicamente, mês a mês, percebe como os preços sobem em um curto período de tempo. Então a inflação, como eu disse anteriormente, em 2025 ela ficou elevada, ficou acima de 4%. A gente tem uma expectativa dela ficar dentro de 3%, é a meta do Banco Central, ela não conseguiu ficar dentro da meta. Para 2026, ela vai continuar fora dessa meta, mas há uma expectativa dela melhorar um pouco, ou seja, ela vai cair para próximo ali de 4% e vai dar um alívio, inclusive, para que o Banco Central possa reduzir a taxa de juros Selic. Então, isso pode dar um alívio, principalmente a quem vai financiar imóvel, automóvel, compras parceladas, acaba tendo um alívio aí em taxa de juros. Não quer dizer que a taxa de juros vai ficar baixa, ela vai ter uma redução. Pedro, diante dessa análise do cenário nacional, o que é que a gente pode trazer para o nosso estado de Pernambuco? Quais são os reflexos dessa economia nacional que acabou impactando direto ou indiretamente a economia do estado de Pernambuco ao longo desse ano que nós passamos, do ano de 2025? Os fatores que influenciaram para o crescimento econômico no Brasil é principalmente o investimento público, o gasto público ele acaba aquecendo a economia, o gasto privado também, alguns setores aí se mostraram muito resistentes, como o setor imobiliário, da construção civil, e para Pernambuco é muito similar. A gente tem visto em Pernambuco muito investimento em infraestrutura. Para quem está em casa ter uma ideia de como isso impacta na economia, várias estimativas apontam que a cada R$1 investido em infraestrutura, você tem um impacto de 1,5 na economia, ou seja, um impacto maior do que aquilo que foi investido. Por quê? Porque quando a gente faz um investimento, por exemplo, numa rodovia, numa praça, a gente contrata mão de obra, contrata produtos, cimento, argamassa, ferro, e isso causa um efeito dominó na economia, Vai movimentando a economia, aquecendo a economia. Então, em Pernambuco, a gente está vendo muito investimento público e isso se traduz em resultados no setor econômico também. O ano passado, a gente viu um crescimento econômico em Pernambuco de 4,9%, ou seja, acima da média brasileira. E em 2026 a gente deve ter essa mesma expectativa. E o mesmo para Caruaru, Caruaru
uma cidade polo que tem uma atração de fluxo de pessoas muito grande, cerca de 2 milhões de pessoas passam pelo município, né? Um município que tem pouco mais de 300, mas que acaba atraindo municípios circunvizinhos, né? Pessoas de outros estados que vêm principalmente nas feiras aqui. O investimento público também ele tem sido constante e isso impulsiona a economia. E a gente vê na prática, né? Você disse aí no início do programa, Caruaru é a cidade que mais gera empregos, isso vem aí ao longo dos meses, inclusive batendo recorde na geração de empregos, os números são muito absolutos, são muito claros, e isso se deve a esses dois fatores, que é principalmente a característica econômica de Caruaru, somado ao investimento público feito aí nos últimos anos do governo estadual, governo municipal e também do governo federal. Você falou da economia de Caruaru, dessa geração de emprego. A gente tem, inclusive, alguns dados que foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do nosso município, que mostram que o ano de 2025 fechou com resultado positivo, melhor do que o registrado em 2024. Foram mais de 90 mil empregos formais de carteira assinada, né? Mais gente no mercado de trabalho, e tem alguns setores que acabam se destacando. Isso, a gente vê que Caruaru tem uma economia diversificada, né? Se a gente comparar outras regiões no sertão do estado ou em outros municípios parecidos em outros estados, a gente vê que tem uma atividade econômica muito representativa. Por exemplo, no sertão, Petrolina tem a fruticultura irrigada como a principal atividade econômica. Em outras regiões do Nordeste também, mas Caruaru não, consegue ter uma diversidade. E isso é muito importante porque diminui consideravelmente os níveis de desigualdades no município, porque a gente vai ter um setor industrial forte, a gente tem um setor da construção civil muito forte, inclusive as empresas, o setor da construção civil de uma forma geral, ele é referência em Caruaru para o restante do estado. E o setor de serviços que cresce muito, né? Caruaru é o segundo polo médico do estado, lembrando que Recife é o polo médico do Nordeste, um dos principais polos médicos do Brasil. Então a gente ter Caruaru como um polo médico também é uma referência, isso tem um nível de atividades econômicas ali que estão ligadas que impulsiona bastante, entre outros setores do setor de serviços aí que estão bem representados. E o setor agro, parece que Caruaru não tem um setor agro, mas a gente tem aqui a avicultura muito forte, né? Caruaru e São Bento do Una disputam ali para ver quem tem um maior PIB da avicultura, e que foi um ano desafiador, mas que ainda mostra uns resultados, alguns números bem positivos. Então esses setores aí, eles se dividiram ao longo do ano, cada um puxando em algum momento esse crescimento econômico, mas um destaque principalmente para a construção civil e para o setor de serviços. Pedro, de uma forma geral, a gente percebe que a economia ela foi positiva, como você mencionou, no país, aqui no estado, também em Caruaru. Desde o início da edição do 6 em Pauta de hoje, nós falamos, inclusive, sobre o aumento do salário mínimo, sobre esse planejamento financeiro que as famílias precisam ter para entrar em um novo ano, saindo logo do vermelho, tentando, né, mês após mês, organizar essas dívidas. Qual que é a principal orientação para aquela dona de casa, para aquele trabalhador que nesse momento está nos acompanhando, segundo dia do ano, e quer realmente se organizar financeiramente? O salário mínimo a gente sabe que é muito pouco diante da realidade do que as pessoas precisam pagar, consumir no dia a dia, mas dá para de alguma maneira se organizar e viver bem? Não é fácil, a vida do brasileiro não é fácil, né? A gente fala que Brasil, Pernambuco, Caruaru tiveram um ano positivo em 2025, mas a gente tem que lembrar que ainda estamos em uma situação, principalmente a nível Brasil, desafiadora, com inflação ainda elevada, taxa de juros, e vivemos, vez ou outra, períodos mais difíceis. Então, a gente tem que ter esse entendimento que o Brasil é um país emergente, ou seja, a nossa renda também tem que estar muito bem planejada, muito bem organizada para a gente conseguir passar por momentos difíceis, como a gente já viveu recentemente. E o planejamento é a primeira etapa dessa organização, né? Então, você planejar bem aí quem vai fazer financiamento de automóvel, de imóvel, quem vai botar filhos na escola, porque é um endividamento, né? A gente começa o ano ficando mais endividado, e esse endividamento ele acontece ao longo do ano também com imprevistos, com necessidades mais urgentes que vão surgindo, que a gente nem sempre consegue planejar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode de alguma forma começar a montar reserva. Então quem conseguiu ter um acréscimo aí na renda, quem conseguiu poupar, manter um nível de reserva para que durante o ano os imprevistos não possam nos pegar desprevenidos e a gente ficar em situação difícil. E quem está realmente já com a corda no pescoço, muitos brasileiros, muitos pernambucanos, já entram um ano com uma situação mais difícil,
é realmente tentar um esforço além do normal, né? Como, por exemplo, tentar investir em educação, nas oportunidades. Aqui em Caruaru, por exemplo, o Qualifica, que é um programa do município que oferece possibilidade para que jovens possam se qualificar e se conectar com o mercado de trabalho, né? Quem está entrando ainda no universo acadêmico, as oportunidades de cursinho, né, que o município oferece, porque isso tudo pode lhe qualificar. A educação ainda é o melhor investimento que a gente possa fazer para transformar renda. Começar o ano pensando em educação, acho que vale muito a pena. Pedro, quero desde já agradecer a sua presença aqui no 6 em Pauta. A gente espera que ao longo desse ano a economia possa ajudar o brasileiro e quem sabe no final desse ano de 2026 a gente volte com mais um resultado positivo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Assim eu espero que a gente possa ter um 2026 de muita paz, muita prosperidade e que a gente volte aqui no final do ano com um balanço positivo da economia. Para todos nós, muito obrigado. O 6 em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite e um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir das 6h05 da noite, aqui na tela da Pref TV. Até mais!